Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar. A quarta-feira de cinzas é uma data central no calendário cristão e marca o início da Quaresma, período de preparação espiritual para a Páscoa. Católicos romanos, protestantes históricos, como luteranos e anglicanos, aderem à data para realizar o início dos 40 dias da Quaresma e também para trazer reflexões sobre a morte e a brevidade da vida terrestre. Por que quarta-feira de cinzas? A data marca para o início da preparação espiritual da Páscoa, a quarta-feira. Mas as cinzas usadas na celebração, tradicionalmente provêm da queima dos ramos, bentos no domingo de ramos do ano anterior. O que ela simboliza geralmente é o arrependimento, conversão e a fragilidade da vida humana. No contexto hebraico, as cinzas eram utilizadas no sentido também de arrependimento. Simbolizavam o reconhecimento da fragilidade humana e do pecado. Arrepender-se no pó e na cinza, como diz o livro de Jó 42:6. Os sacerdotes, como ocorre no livro de Josué, se cobrem de cinzas, representando arrependimento e luto pela morte dos soldados mortos em Canaã e pelo pecado de Acã. No contexto do estudo do sagrado, Rudolf Otto, na obra O Sagrado, explica que Abraão, quando diz ao Senhor que ele é pó e cinza, é porque ele está vivendo uma experiência primordial, o sentimento de criatura relacionando a grandeza do Criador. É o sentimento de humildade moral, não somente, mas de um abalo ontológico. Ele percebe a distância infinita entre Criador e criatura. Para o teólogo Calbart, principalmente na sua obra Dogmática Eclesiástica, o ser humano ele é uma criatura, e a criatura significa ser dependente absoluto de Deus, e que a existência é recebida e não autônoma dela, e que a realidade é sustentada pela palavra divina. Então, quando Abraão se diz que ele é pós-cinza, ele reconhece não por humildade, mas por verdade teológica, que o homem não é fundamento de si mesmo. A cinza representa, então, um valor simbólico que ultrapassa as tradições religiosas, tanto cristã quanto judaica, e se transforma em um elemento crucial para demonstrar a passagem e a brevidade da vida. Outras tradições também refletem sobre essa situação da vida, como ocorre igualmente na quarta-feira de cinzas. A expressão latina memento mori significa lembra-te de que vais morrer. Os romanos utilizavam para lembrar que há limites da sua natureza e que a morte e a realidade da morte poderia ser iminente. Vale ressaltar também que alguns ramos do hinduísmo utilizam as cinzas como símbolo de desapego final, do retorno do corpo à natureza, à liberação do Atman para a reencarnação, saindo do processo que muitas vezes é chamado de Sansara. Essas cinzas, muitas vezes utilizadas em rituais fúnebres, são jogadas no rio Ganges ou algumas castas que se utilizam cobrindo das cinzas de outras pessoas que já faleceram, utilizando novamente essa ligação entre as cinzas e esse desapego à vida terrestre. Retornando à tradição romana, como bem lembrava Tertuliano, quando havia um triunfo militar, o escravo sempre lembrava ao general vitorioso que ele era mortal. Essa utilização é relacionada justamente ao memento mori, onde vários grupos utilizavam desse ensinamento para que pudesse trazer sabedoria à vida. Os estoicos, como conhecidos nas vertentes latinas por Sêneca e Marco Aurélio, utilizam-se da pedagogia da morte para mostrar que há uma realidade natural da vida. O que vive, em algum momento, morre. Por isso, ela é introduzida na tradição ocidental muito também pela iconografia, onde se é utilizada imagens como caveiras e esqueletos na arte, atravessando tradições históricas e religiosas para mostrar a real condição breve da vida humana. Para alguns, uma passagem natural, para outros, condição com a condição da desobediência e do pecado. Com tantas tradições religiosas falando sobre a vida humana, resta-nos pensar pelo menos em um dia, como nesta quarta-feira, para pensar no ser da morte, como diga Heidegger, ou talvez a passagem para o outro lugar. Definitivamente, aqui, nós éramos pó e ao pó voltaremos.